A todos, aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, tirando as suas dúvidas em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, né? Nós hoje estaremos falando sobre Jó. Mas por que Jó, pastor? Jó porque o meu amigo Ademir aí da rede social, do Facebook, ele pediu para tirar as dúvidas de Jó. Ele falou assim, pastor, dá um estudo aí sobre Jó, né? Comenta um pouquinho sobre ele, é uma história muito interessante. Eu vou tentar, Ademir, dar uma pincelada, não tem que nem eu falar completo sobre a vida de Jó, porque aí a gente tinha que sentar, aí vai mais 1 hora, 2 horas para a gente estar falando sobre ele, descendência e tudo mais. Mas eu vou tentar dar um resumão para você entender quem foi Jó, o que aconteceu com Jó e o porquê de tudo aquilo que Deus permitiu. Mas é uma história surpreendente, uma história de fé, né? Que muitos homens de Deus usaram Jó em apoio na sua fé. Bom, Jó foi o primeiro livro escrito por Moshe, né? O primeiro livro escrito por Moisés. Muitas pessoas pensam que o primeiro livro que foi escrito por Moisés foi Gênesis. Não, Gênesis não foi o primeiro livro escrito, irmãos. Quero que vocês entendam que na época da Septuaginta, depois que o povo foi tirado do cativeiro, depois das guerras ali dos Macabeus, tudo, então foi separado 70 rabis, 70 mestres, então eles pegaram todos os rolos, né, e criaram uma biblioteca. Bíblia, ela chama Bíblia porque quer dizer biblioteca. Então eles pegaram os rolos ali e foram colocando em ordem cronológica. Então eles viram que o que Moisés, né, tinha escrito sobre a criação, então eles acharam que ficava melhor colocar como primeiro, né, como primeiro lugar na Bíblia. Então por isso que deram o nome de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que quer dizer o princípio ou começo, por isso que leva o nome de Gênesis, que foi, né, na época dos gregos, ali onde eles tinham assumido, a época de Alexandria e tudo mais. Então foi aonde eles resolveram pegar aqueles 70 rabis, 70 doutores da lei, mestres, né? Então eles colocaram o livro do começo da criação de todas as coisas como princípio e deram o nome de Gênesis, que é claro que no hebraico quer dizer Bereshit, né? Então Bereshit e quer dizer o princípio ou o começo. Então eles foram colocando em ordem cronológica aí na Septuaginta, colocaram, né, o livro de Gênesis, aí fizeram o Pentateuco, que aí vem Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, depois foram colocando profetas, os Salmos e assim por diante. Então eles foram colocando em ordem cronológica ali. Mas o primeiro livro que foi escrito por Moisés foi o livro de Jó. Mas como que Moisés conheceu Jó? Né? Como que Moisés sabia? Será que foi Deus que revelou para ele sobre Jó? Creio eu, né? Não que a Bíblia diz, creio eu que não. Porque quando quando Moisés matou aquele soldado egípcio para defender um hebreu, que ele fugiu para o deserto, a gente sabe da história que mais para frente ele conhece uma das filhas de Jetro, né? Jetro era um pastor de ovelhas ali, as suas filhas também pastoreavam. Então ele conheceu Zípora, né? Zípora quer dizer pássaro, né? E Jetro, ele é um descendente de Abraão com Quetura, né? Quetura foi uma também das mulheres de Abraão, né? Não foi só Sara, né? Ele também teve Quetura. Ele teve Sara, teve também a mãe de Samuel, né? A escrava egípcia, e também Quetura. Quando ele tomou Quetura, então veio aí a descendência e aonde surgiu Jetro. Jetro morava no deserto, um deserto árabe ali, onde pertence aos árabes, e ali foi aonde ele conheceu então Zípora, que se apaixonou, casou com ela e ali começou a pastorear ovelhas junto com o seu sogro e a sua esposa. E é claro, por Jetro ser da descendência de Abraão, de ele conhecer muitos milagres que tenho certeza que foi dito pelos seus pais, então ele resolve falar a história do povo hebreu para Moisés. E como Moisés era culto, porque ninguém pensa que Moisés era analfabeto, irmãos. Moisés foi culto, ele cresceu no palácio lá no Egito. Então ele sabia a arte da guerra, ele conhecia um pouco da ciência, um pouco de medicina, ele sabia escrever, então ele tinha um conhecimento muito grande, né? E quando ele foi então ali com Jetro, e Jetro então falando, né, da história do povo hebreu, que ele tinha muita curiosidade de entender o seu povo, né, a sua linhagem, então Jetro foi falando, e eu creio por Jetro também ser descendente de Jó, então ele relatou para Moisés quem foi Jó, e Moisés foi relatando. Então o primeiro livro escrito,
por Moisés foi o livro de Jó, não foi o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele foi escrito depois que o povo foi peregrinar no deserto, quando Moisés, enviado por Deus, né, tirou eles lá da escravidão, e eles estavam no Monte Sinai, lá que o Senhor deu a revelação para ele da criação de todas as coisas e foi escrito, né? Então foi bem depois. Então foi o livro de Jó. Então quem foi Jó? Né? Esse personagem tão falado, esse personagem tão conhecido e pregado. Eu sou um pastor que vive pregando sobre Jó. Muitas igrejas que eu passei, eu tive o prazer de pregar sobre o livro de Jó. Gosto muito, né? Uma lição de vida muito grande. Mas para nós entendermos sobre Jó e a história dele, nós temos que entender um pouco da criação, né? Nós temos que entender o que aconteceu na criação, como que foi. Então assim, Ademir, né? Você que está me assistindo aí, que pediu para me dar esse estudo, a criação nós sabemos que lá no livro de Gênesis, né? Através do verbo bará, né? Que criou do nada, né? O Senhor criou os céus, primeiro criou os céus no plural, não no singular, então criou os céus e a terra. Então nós sabemos que os céus é esse céu que nós enxergamos, temos o céu, né, do universo, e temos o céu espiritual, que é o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 12, 2, ele diz que conheceu um homem há 14 anos atrás, é claro que esse homem era ele, né, que não sabia se foi pelo corpo ou fora do corpo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele foi até o terceiro céu. Inclusive, Paulo foi o primeiro, né, a subir ali no céu e ter grandes revelações. Até eu sempre comento na ceia, que quando ele fala, eu recebi do Senhor, né, aquela palavra eu recebi do Senhor, quando ele começa, quando ele escreve a sua primeira carta também, à igreja de Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 a seguir, que nós sempre recita na Santa Ceia. Então Paulo está falando que recebeu do Senhor, né, como ministrar a Santa Ceia. Paulo, nós sabemos que quando ele se converteu, os discípulos em partes despacharam ele para um certo local, onde ficava Barnabé. Barnabé que também o instruiu, que foi o seu pastor. Mas quando ele foi arrebatado, então ele teve todas essas instruções, por isso que ele fala na Santa Ceia, quando ele escreve a sua carta, que ele recebeu do Senhor. Então a própria instrução que ele teve de ministrar assim. Então Paulo ele teve até lá. Depois, mais tarde, que foi João, que teve a revelação do livro de Apocalipse. Então, quando é escrito, está escrito, primeiro Deus criou os céus, né? Deus criou os céus, no plural, e a terra, ponto final. Então assim, Ademir, teve um ponto final, tanto na minha Bíblia como na sua Bíblia ou qualquer outra Bíblia, você não vai ver uma vírgula, você vai ver um ponto final. Deus criou os céus e a terra, ponto final. Então, Salmo 33, versículo 6, lá o salmista está falando que o Senhor habitou o céu com os anjos, com os seres celestiais, com todo o exército celestial, somente com o sopro da sua boca. Então, somente com o sopro da sua boca, o Senhor criou todos os anjos, todos os seres celestiais no céu. Então, ele fez a obra, criou os céus, habitou os céus, e depois ele criou a terra. Dá-se a entender que a terra, então, não havia seres humanos, não tinha sido criado seres humanos. Tudo que Deus faz, você que está me assistindo, é perfeito. Deus jamais cria coisa pela metade, Deus não faz nada de qualquer jeito e nada relaxadamente. Tudo que Deus faz, ele faz com perfeição. Então ele criou os céus e a terra, ponto final. Esse ponto final nós não sabemos quantos mil anos, milhões de anos ou décadas que se passou. Isso nós sabemos. Por isso que a ciência muitas vezes fala que o planeta Terra tem milhões de anos. E eles estão certos, né? Porque desde a criação a gente não sabe quanto tempo que se levou através desse ponto final aí. Só sabe-se então, que dá para se entender na Bíblia, que os anjos de Deus, eles desciam na terra e muitas vezes ensaiavam, regiam o coral para louvar a Deus ali no céu. Porque foi feito um ser, esse ser ele não foi criado com o sopro da sua boca. Esse ser que foi criado, ele já foi criado em especial. Quem fala isso para nós é o próprio Ezequiel no seu capítulo 28 e no versículo 13 a seguir. É claro que ele está falando sobre Tiro, né? Tiro lá de Sidom. Está falando de Tiro, o rei de Tiro. Só que assim, a comparação que ele faz com o rei de Tiro, você vê que não é o rei, é o próprio Lúcifer, foi esse ser que foi criado. Porque lá em Ezequiel 28, 13 a seguir,
Diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o cobriam. Aí vai falando as pedras preciosas: o jaspe, o carbúnculo, o ônix, a turquesa, o topázio, o diamante, a esmeralda, o rubi. Aí depois continua falando: os pífaros e os tambores foram preparados no dia em que foste criado. O que seria pífaros e tambores? Foram os instrumentos de louvor, instrumentos de adoração. Deus preparou, né? Deus criou, né? Para quando Lúcifer foi criado, então foi colocado dentro dele, por isso que ele regia o coral de anjos. E continua falando, né? Andava pelas pedras afogueadas, era da guarda ungida de Deus, tinha o direito de ir e vir sobre o trono de Deus, onde o Deus habitava, era considerado sinete da perfeição, até que um dia foi se achado iniquidade no seu coração. Então Ezequiel narra Lúcifer, né, que foi criado com pedras preciosas, com toda beleza, com toda autoridade, com poder e com um dom magnífico de adoração, um dom de louvar a Deus. Então eu imagino que ele descia na terra e aqui na terra, junto com os anjos, ele regia um coral para louvar e adorar o nome do Senhor. Mas pastor, como que você tem certeza que ele descia na terra? Aí nós vamos em Isaías, no profeta Isaías, no seu capítulo 14, versículo 2, também profetizando sobre um rei. É claro que ele usa também a comparação falando de Lúcifer. Ele diz assim: como caíste, ó estrela do céu, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações e dizia no seu coração, aqui ó, e subirei acima das estrelas de Deus, e colocarei o meu monte na congregação no lado da banda do norte, e subirei o mais alto das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, se ele arquitetava subir, se ele arquitetava colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, e no monte da congregação colocar o seu trono, esse monte da congregação tem muitas controvérsias, tem um estudo prolongado sobre isso, só vou dar uma pinceladinha rapidinho. Esse monte da congregação é onde os gregos falam que Zeus habita, né? Zeus, outros falam Odin, que lá tem os deuses, Thor e assim por diante, aquelas baboseiras que eles falam ali. É esse monte da congregação que a gente vai entender depois, quando a gente for falar sobre Jó, né? Então, ele arquitetava aqui. É claro que esse tempo que teve de Lúcifer arquitetar no seu coração, de ele subir o mais alto das nuvens, acima da estrela de Deus e colocar o seu trono, não foi de um dia para o outro, como a gente lê a Bíblia. Quem a gente lê a Bíblia, a gente imagina que foi de um dia para o outro. Não, passou-se também sei lá quantos anos, décadas ou milênios, né? Mas foi com certeza passado um período muito longo de tempo. Mas quando ele enxergou nele que ele era um ser perfeito, diferente dos outros seres celestiais, que ele tinha um poder, uma autoridade, uma autonomia sobre os anjos, e tinha um dom magnífico de adoração, e através dessa adoração ele envolvia os anjos para louvar e adorar a Deus, então ele começou a desejar no seu coração ser como Deus, ter a mesma autoridade de Deus, né? Estar semelhante a ele, ser igual a Deus. E é claro que aí ele começou a influenciar e semear discórdia dentro do céu. O céu era um lugar que não havia pecado, os anjos não conheciam pecado, os anjos não conheciam o que era mentira, os anjos não conheciam o que era erro, os anjos não conheciam. Ali os anjos foram criados e conheciam somente a santidade de Deus e o amor de Deus. Mas aí então ele começou a colocar dúvidas e discórdia no coração dos anjos ali, né? A gente vê que no Apocalipse a terça parte dos anjos de Deus foi aonde ele arrecadou, né, com a sua cauda, com o seu poder e autoridade, e acabou, né, desviando eles, que Deus expulsou do céu. Por que que Deus não matou Lúcifer? Se ele criou, ele tem o poder de matar e acabar com ele. Sabe por quê? Por causa do livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que Deus deu para os seres humanos, de escolha, o poder de escolha, ele deu no céu também. Então ninguém é obrigado a servir Deus. Deus não obriga ninguém a adorar Ele ou amar Ele. Ele não obriga.
Ele deixou esse livre-arbítrio, esse poder de escolha para nós e também para os anjos. A única coisa que Deus não tolera é o pecado, porque se Deus matasse Lúcifer e a terça parte dos anjos, então os outros anjos que ficassem ali, eles iam olhar para Deus com certo medo, não com amor, mas com medo, como se ele fosse um tirano, como se ele fosse um ditador. E Deus não é tirano e muito menos ditador. Deus, ele é amor. Então ele dá esse livre-arbítrio. É claro que houve-se também um tempo que ninguém sabe quanto tempo que se foi, que Lúcifer iludiu, enganou esses anjos. Mas quando chegou o limite dele, então Deus faz uma guerra, que ele cria um arcanjo chamado Miguel, um anjo poderoso de guerra, e há uma batalha no céu. Isso também fala no livro de Apocalipse. Então ali está falando também sobre essa grande batalha, sobre essa grande guerra, que aí é onde ele foi expulso. Quando ele foi expulso, então ele e a terça parte dos anjos de Deus caíram aqui na terra. Muitas vezes Isaías fala do ai, e Apocalipse também fala do ai dos habitantes da terra. Então ele caiu aqui na terra, ainda não tinha o ser humano. Quando caiu na terra, provavelmente a terra saiu de órbita, que é onde a ciência fala que um grande meteoro caiu, destruiu, matou os dinossauros e assim por diante. Então, quando ele cai, a terra sai de órbita e com certeza tem uma sequela, uma consequência que aconteceu com o planeta Terra. Então nós olhamos o céu, primeiro cenário, o céu. Os anjos ficaram ali, vamos supor, olhando com muitas dúvidas, com um certo temor, sem entender o porquê daquilo, porque todos foram criados igual para adorar a Deus, e de repente uma guerra, uma batalha no céu. Ele vê então a terça parte dos anjos ser lançado com Lúcifer. Eu creio que há um grande luto, porque o que regia o coral de anjos era o próprio Lúcifer, que foi expulso. Então houve, eu imagino, não que a Bíblia diz, que houve um certo luto, uma tristeza no coração de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, então, que ele resolve no versículo 2 do livro de Gênesis capítulo 1, ele resolve dar continuidade e retoma a construção na terra. Por isso que o versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. No versículo 1 fala que Deus criou os céus e a terra, ponto. Então o que ele faz é perfeito. Mas no versículo 2, depois dessa batalha que fala em Apocalipse, então fala que a terra era sem forma e vazia. Por causa disso, a terra sai de órbita com a queda de Lúcifer e os anjos, destrói ali, ela fica deformada. Então a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre o abismo. Se você olhar a tradução da palavra abismo, abismo é lugar de prisão. Deus não criou o planeta Terra para ser um lugar de prisão, de aprisionar alguma coisa, não. Isso foi criado porque aqueles anjos, e o próprio Lúcifer precisava ficar num lugar aprisionado. Então ele foi lançado ali, houve lugar de prisão, abismo. E o Espírito de Deus pairava ou sobrevoava sobre a face das águas. Então aí Deus disse: haja luz, houve-se luz. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, viu Deus que era bom. E ele continua. Eu imagino todas as vezes que ele falava isso, tanto os anjos como também Lúcifer e os anjos caídos também olhavam e viam o tamanho do poder de Deus na retomada da criação. Aí a gente vê que o Senhor então faz algo sobrenatural, eu imagino que medonho e maravilhoso ao mesmo tempo, quando ele fala que houvesse separação das águas. Imagina as águas aqui, e o Senhor fala que haja uma separação entre as águas das águas. Imagina uma porção da água subindo para o alto, a outra ficando fixa e ficando um espaço que é onde nós estamos, e essa água, aonde o Senhor deu o nome dessa expansão que subiu das águas, deu o nome de céu, Então a gente olha esse céu azul bonito, que dá a impressão que é o mar, na verdade foi a separação das águas, Viu Deus que era bom. Aí a gente vê que no terceiro dia ele pede então para que as águas se ajuntassem debaixo dessa expansão, debaixo desse céu. Aí ele disse que haja uma porção seca. Quando veio uma porção seca, o Senhor deu o nome da porção seca de terra e o nome das águas de mares. E ainda diz para a terra, produza ervas, árvores, conforme a sua semente e a sua espécie multiplique. E assim houve-se, uma grande campina bonita, árvores, ervas bonitas. Então foi lindo. E os anjos ali olhando, todos eles, seres celestiais, olhando. Mas aí no quarto dia, o Senhor cria primeiro ele cria os luminares, Os luminares que o Senhor criou
foi para que houvesse então a marcação de dias, meses e ano, contagem dos tempos, né? Que é onde os astrólogos usam muito isso. Tem a tribo, eu não sei se não é a tribo de Efraim, a tribo de Issacar. A tribo de Issacar, eles eram especialistas em astrologia, então eles sabiam o conhecimento dessa ciência através, né, das estrelas e dos astros. Eles sabiam as previsões do tempo na tribo de Issacar no passado. Então ele criou esses luminares para isso. Aí ele cria dois luminares maiores, o maior de todos para iluminar o dia, que deu o nome de sol, né, para governar o dia, e o menor para governar a noite, que ele deu o nome de lua. E também cria as estrelas. Aí também lá dá um terminado. Quinto dia, então, Deus ele olha para os céus e fala para que os céus produzisse aves, né, conforme a sua espécie, todo tipo de aves, e se multiplicasse. E assim houve. Deus olha para a terra, então, né, ou para os mares, desculpa, olha para os mares e também fala que produzisse, né, mamíferos, né, tem tradução que fala monstros marinhos, né, que eu creio que é os grandes peixes, né, as grandes baleias, e muitos ainda que não foram descobertos pela ciência, que vivem nos grandes mares, né, as profundezas dos mares. E assim houve, e se multiplicaram conforme a sua espécie. Aí vem o sexto dia. Sexto dia, Deus ele olha para a terra, e quando ele olha para a terra, ele fala para que a terra produzisse animais domésticos, animais ferozes, conforme a sua espécie, né, répteis, conforme a sua espécie, e se multiplicasse. Então tudo não haja, tudo não produza, todos os anjos, Lúcifer ali, os anjos caídos, todos eles vendo o poder de Deus extraordinário, não só pela boca, só no falar, as coisas aconteciam, tudo obedecia, tudo saía em ordem e perfeição na retomada da construção da terra. Só que aí eles veem um ato que Deus fez no sexto dia, que eles ficaram assustados, né? Eu creio que eles ficaram assustados, tanto os anjos também como os filhos anjos caídos. Por quê? Porque então eu imagino que Deus ele olha para o Filho e para o Espírito Santo, os três, a Trindade, são um. O que Deus pensa, o Filho e o Espírito Santo pensam, são unidos, né, num só pensamento, são unidos num só amor, num só propósito. Então um olha para o outro e fala: agora vamos preencher o vazio do nosso coração. Vamos preencher agora o vazio que está no céu. Está faltando algo, está faltando adoração, está faltando um louvor. Então Deus ele deixa o seu trono, desce até a terra. Imagine o próprio Deus descer naquilo que ele criou, vai até ali. E eu imagino que Deus arregaça a manga e começa a modelar no meio do barro, sujar suas mãos santas e começa a modelar um boneco. Conforme ele vai modelando o boneco, eu imagino o pensamento dos anjos. Mas peraí, nós estamos diante de um Deus poderoso, que nós sabemos que com o sopro da sua boca nós somos criados. Nós estamos diante de um Deus poderoso, que tudo que há aqui foi criado no age e no produz. Agora a gente está vendo ele colocar a mão no barro e sujando as suas mãos. O que será que ele está fazendo? Que obra que é essa que é tão especial que ele precisa pôr as mãos? Por que ele não fala para a terra: produza isso que ele quer? Ou haja isso que ele quer? Por que ele está pondo as mãos? Que obra especial? Porque eles não entendiam o que estava sendo feito. Porque os anjos e Lúcifer, eles não são onisciente, onipotente, onipresente. E eles não têm o mesmo pensamento que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles ficaram olhando, assustados, e Deus modelando. Quando o boneco ficou pronto, aquele boneco de barro, aí eles ficam em choque. Por que eles ficam em choque? Porque quando eles olham para o boneco, é a imagem de Deus, porque o Senhor fala: criamos o homem agora a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem alguns teólogos, entre aspas, que falam que nós não somos parecidos com Deus, né? Eu tenho várias provas falando de João, Paulo falando que nós somos a semelhança de Deus. O próprio Jesus falou assim: ó, quem me vê, vê o Pai. E olha que Jesus estava em forma humana, forma de homem, né? Até Isaías profetizou em 53, que olhava para ele e não via beleza alguma, porque ele tinha beleza no ser humano. Mas ele falou: quem me vê, vê o Pai, né? Então, e fora as outras passagens, eu não vou entrar em detalhes nisso, para não dar uma confusão nos teólogos, né? Isso aí eu falo nas pregações ou nos ensinos. Aqui é um ensino rápido. Então, eles veem o homem em imagem de Deus. E quem queria ser a semelhança de Deus? Não era o próprio Lúcifer? E ele olha e vê lá um boneco com a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então, eles ficam assustados com aquilo.
Mas até então era somente um boneco feito do barro. Por quê? Deus tinha criado um ser especial, como eu falei, dotado de poderes e feito de pedras preciosas, e não valorizou o lugar que Deus deu para ele. Não valorizou o amor que Deus contribuiu e ofereceu para ele. Não deu valor a isso. Então Deus resolve, vou fazer agora um ser feito do barro, de algo frágil, mas o que eu vou colocar dentro dele vale muito mais do que pedra preciosa. O que eu vou colocar dentro desse ser frágil é algo especial, porque o que eu vou colocar dentro dele vai vir de dentro de mim. Então, quando Deus forma o boneco, ele sopra nas narinas do homem. Quando ele sopra, vem aquele fôlego que vem de dentro de Deus, passa pela boca de Deus e entra dentro do homem. E aí é onde o homem... Então nós somos o único ser que foi feito da matéria da terra, da fragilidade do barro, mas dentro de nós temos algo que veio do céu. Nós somos a conclusão da criação no meio termo, porque Deus começa criando céus e terra, sempre céus e terra. Mas quando chegou no homem, ele finalizou a sua criação com os dois termos céu e terra, corpo, terra, e dentro algo espiritual que veio dentro de Deus. Nós somos a conclusão da sua criação, por isso que o ser humano é a coroa de Deus. Quando Lúcifer vê isso, e Deus ainda fala para o homem que o homem ia adorar ele, o homem ia prestar homenagem a ele. Deus ele queria se relacionar com o ser humano como um amigo, como um filho. Então naquilo nasce uma inveja muito grande no coração de Lúcifer. Porque ele queria ser semelhante a Deus, ele queria ser Deus, ele queria parecer com Deus, ele não valorizou aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então Deus dá o dom de adoração para o ser humano, um ser frágil, um ser fraco, mas dotado de algo que veio do alto, de algo que veio dentro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fixa os olhos no ser humano e eu creio que no coração dele ele imagina: eu vou destruir o homem na terra. Eu vou provar para Deus que esse ser que ele criou não vale nada. Eu vou provar para Deus que esse ser que ele criou não vale a pena investir nele. Daí a gente conhece toda a investida que ele fez no homem, que a gente vê lá no Éden, a caída, A caída que o homem teve. A gente vê que depois que ele fez com que o homem pecasse, Gênesis 3,18 fala que nasce espinhos e abrolhos, Então aí a gente vê lá na frente, quando Jesus é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, que aqueles endemoniados, aqueles soldados romanos colocaram, que é a mesma coroa que eles estivessem dando para Jesus, falando: não, você é rei na terra e é rei no céu, Porque aí Jesus tomou de novo a coroa que Satanás achou que tinha pegado de Deus. Então assim, ele fixa os olhos no ser humano e pensa em destruir. Tá, pastor, o que tem isso a ver com Jó? Aí nós vamos entrar em Jó agora. Se você ver Jó capítulo 1, lá do versículo diante, vai falar que Jó ele era um homem muito rico, ele era um homem muito próspero. Então ele era próspero demais. Ele tinha 500 juntas de jumento e 500 juntas de boi. O que era 500 juntas de jumento e 500 juntas de boi? Era como se fosse o meio de transporte ou da agricultura naquela época. O jumento muitas vezes usava para levar cargas, um meio de transporte para cargas, de lugares que não fosse de longa distância pelo deserto. E os bois era como se fossem os tratores agrícolas hoje, para puxar o arado, a ajudar a malhar o trigo, que eles usavam aquelas rodonas de pedra e o boi ajudava rodando aquilo lá e a pedra ia moendo os trigos, e tudo mais. Então é como se ele tivesse 500 tratores agrícolas ali, 500 veículos de transporte. Ele ainda tinha também 7.000 ovelhas, 7.000 ovelhas é como se tivesse uma fábrica de roupa ali, porque além de ele se alimentar delas, é claro, da sua carne, também a sua lã produzia roupas, não só para ele e para sua família, mas também para o comércio, E também tinha 3.000 camelos. Os camelos também são veículos importantes, na época, porque o camelo ele tem 2 estômagos, Então ele é o único animal que aguenta fazer viagens longas pelo deserto, Então ele bebe uma certa quantidade de água que se aloja no seu outro estômago. Então a pessoa que vai fazer viagens longas, principalmente levando cargas ou alguma coisa pelo deserto, então ele dá preferência para o camelo do que para
jumento ou cavalo. Então ele também tinha uma frota, né, de 3.000 camelos ali que ele poderia alugar e tudo mais, né? Ele era um homem muito próspero. E é claro que para cuidar de toda essa riqueza, eu creio, da sua fazenda, da agricultura ali, ele tinha muitos servos, né? Muitos funcionários. Então ele era um homem próspero, né? Um homem de riqueza, um homem que tinha muitas condições. Ele tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. A gente vê também que eles eram muito unidos, porque se você ler a Bíblia, a gente vê que, como se fosse cada final de semana, um filho se reunia na casa do outro, e ali eles faziam grandes banquetes, né? Grandes churrascos ali em confraternização. Naquela época, que era uma época patriarcal, ainda não tinha constituído a lei de Levítico, que é onde tem o templo, onde tem o sacerdote, o sumo sacerdote, que Deus deu ordem para Moisés para colocar Arão. Ainda não tinha acontecido isso na história, foi muito atrás. Então não existia sacerdote, nem sumo sacerdote e nem templo. Mas o que dá a se entender é como se Jó fosse o sacerdote do lar, o sacerdote da casa. Por quê? Porque nas madrugadas, né, ele levantava para orar e oferecer sacrifício pelos seus filhos, né? Então a gente vê que ele era um homem de Deus, ele se preocupava muito com a sua família e ele orava e buscava pela vida deles, intercedia para Deus. Era um homem reto, a gente vê essas qualidades que a gente vai ver logo a seguir de Jó. Então ele era um homem próspero. Aí entra nos versículos, se eu não me engano, 6 a seguir, do capítulo 1, que aí eu falei do monte da congregação, que é onde eles falam que é Zeus, Odin, coisa na besteirada que eles falam, né? Mas assim, eu sei que é um lugar que a gente não sabe se é entre onde Deus habita e onde tem a nossa terra, um lugar espiritual, não sei. Mas eu sei que os anjos do Senhor vieram se apresentar a ele. Nessa que todos vieram se apresentar, veio também Satanás se apresentar, porque aí o seu nome foi trocado. O seu nome não é mais Lúcifer, agora é Satanás. Lúcifer era anjo que manava luz, onde ele andava ele manava luz. Agora não tinha mais como ele manar luz, então o seu nome foi trocado por Satanás, que é acusador, adversário, né? E eu vou falar uma coisa, irmãos, o diabo não tem chifre, não tem garfo, não tem barba pontuda, não tem orelha pontuda, não tem olho vermelho. Irmãos, para com isso. Ele continua tendo a mesma aparência de que quando ele foi criado. Os anjos caídos têm a mesma aparência. O que foi trocado não é a fisionomia deles. O que foi trocado é o nome. Quando Deus trocou o nome de Abraão, ele mudou a fisionomia de Abraão? Quando Deus trocou o nome de Sara, ele mudou a fisionomia de Sara? Quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, ele mudou a fisionomia de Jacó? Não. É só o nome, porque o nome tem um significado, que nem eu falei. O anjo que manava a luz, depois não manda mais luz. Agora, quem pinta ele da forma que a gente vê e assiste até em filmes de terror, é o ser humano por causa das suas maldades. Então o ser humano imagina ele um monstro, né, do jeito que ele é. Não, os anjos, os demônios, né, eles são anjos caídos, né? E Satanás também, ele é o acusador. Mas eles continuam tendo a mesma aparência do que quando eles foram criados. Então não se enganem com isso, irmãos. Então assim, Satanás então vai se apresentar diante de Deus, onde estão os anjos ali. Quando Satanás vai se apresentar diante de Deus, a gente vê que o Senhor dá testemunho. Primeiro ele pergunta de onde vem, ele fala de rodear a terra e passear sobre ela. Por quê? Porque ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele tem que rodear, e ele precisa de ajuda para ter informações do que está acontecendo, que é onde os demônios trabalham para ele. Então quando ele vai se apresentar, então Deus fala isso, ele fala, e no diálogo então Deus diz para ele, tem observado tu, meu servo Jó? Aí Deus fala as qualidades de Jó. Homem reto, homem sincero, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus, ele falou as qualidades de Jó. Imagine o próprio Deus citando a qualidade de um ser humano, testemunhando do homem que é cheio de falha, né? Cheio de erro. E é claro que aí Satanás, aproveitando a oportunidade, como eu falei no início, ele olhou no ser humano e a intenção dele é destruir o ser humano e provar para Deus que o ser humano não vale a pena investir. Então ele dá a sua atacada, né? Fala, mas Senhor, é claro, tu tens cercado ele de bens, o Senhor tem dado tudo nas suas mãos, não tem nada em falta, o Senhor tem prosperado o seu gado, tem prosperado ele na terra, é claro que ele vai te servir. Agora tem uma coisa, toca
toca nos bens dele, toca nas coisas dele, para ver se ele não blasfema diante da tua face. Naquele momento, irmãos, quando Satanás fala aquilo, ele estava diante dos anjos e dos anjos caídos que foram se apresentar diante de Deus. Se Deus falasse para ele, eu não quero que você mexa com Jó, aí entra naquele negócio da tirania e injustiça. Por quê? Porque os anjos poderiam falar, não os anjos como todos que estavam ali, falar, Senhor, então o que ele está falando é verdade. Então o Senhor está falando dele, mas a pessoa tem que pensar, então ele está certo. Então para Deus provar para os anjos, para os demônios e para Satanás que eles estavam errados e o que Deus estava falando era certo, porque como eu disse, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe todas as coisas, mas eles não são, então Deus tinha que provar para eles. E é claro também que entra aquela situação que também Deus queria ter uma experiência com Jó, que a gente vai falar lá na frente. Então Deus permite que ele descesse, tocasse em tudo que ele tem, menos na sua vida. Então quando Satanás vem para provar Jó, a primeira coisa que ele toca é nos bens. Então Deus permitiu que Satanás descesse, e ali vem a primeira notícia, num dia só, hein? Primeira notícia para Jó. Jó, é o seguinte, estava lá os seus servos todos trabalhando no campo, com a junta de boi e a junta de jumento, e os sabeus, que eram um povo vizinho deles ali, né, que eles eram muitos salteadores, né, eles e os caldeus, e os sabeus vieram, um grupo de sabeus, e mataram todos os seus servos e roubaram os seus jumentos, os seus bois. Roubaram toda a frota de veículo que você tinha, levaram embora e ainda mataram os seus servos, ainda só sobrou eu para dar notícia. Por quê? Satanás pensou, bom, eu conheço o ser humano, eu já fiz o ser humano cair. Então eu tenho certeza que se eu tocar no bem dele, ele já vai blasfemar, porque o ser humano é assim, né? Quando está tudo bem, aí é fácil glorificar Deus, louvar Deus, cantar hino e tal. Mas quando está passando por luta, aí não quer mais orar, não quer mais jejuar, não vale a pena mais ir para a igreja. Ah, Deus está me provando, o que está acontecendo? E assim por diante, né? A gente sabe muito bem, principalmente quem é pastor e lidera rebanho, sabe como que funciona isso que eu estou falando. Mas aí ele viu que Jó ficou quieto. Aí Satanás fica indignado, peraí, eu toquei nos bens dele, já mexi já, ele deveria estar agoniado, ele já deveria estar angustiado. Aí vem, mal o primeiro saiu, vem o segundo. Satanás é rápido para fazer o mal, né? Vem o segundo, falou, olha, Jó, é o seguinte, caiu fogo do céu, imagina que deve ter sido um raio, alguma coisa assim, caiu fogo do céu e todas as suas 7.000 ovelhas morreram. Aí Satanás, bem, toquei na frota de carro dele agora, veículo. Agora eu toquei nas ovelhas, na empresa dele de lã, né, de alimento, fonte de alimento. E Jó quieto. Não é possível. Estou tocando nos bens desse homem, nada. Aí sai o segundo, vem a terceira notícia. A terceira notícia fala, Jó, é o seguinte, nós estávamos com seus camelos, aí de repente veio os caldeus. Os caldeus é outro vizinho. Os caldeus vieram, um grupo de caldeus, mataram todos os seus funcionários, todos os seus servos, roubaram os camelos, só ficou eu para te avisar. Então ele perdeu num dia os seus trabalhadores, perdeu as juntas de boi, de jumento, as 7.000 ovelhas, e agora ele perde os camelos. Ele ficou pobre. Um homem que era muito rico na época, que tinha um poder aquisitivo muito bom, de repente ele fica zerado, fica sem nada, perdeu todos os seus bens. Só que ele não falou nada, ele não blasfemou, ficou quieto. Satanás então fica indignado com isso. Quando Satanás fica indignado, então ele tem uma ideia, já sei. Toquei nos bens dele, não falou nada, então vou tocar agora na alma dele. O que ele fez? Matou os seus filhos. Quarta notícia. Olha, Jó, é o seguinte, os seus filhos, como de costume, se reuniram para um banquete, todos eles. E de repente veio um grande vento, e a casa caiu, e todos os seus filhos que ali estavam morreram. Vocês imaginam, além de receber as notícias num dia só, que perdeu toda a sua riqueza, ficou pobre, e agora vem a notícia de se perder 10 filhos de uma vez só. Para quem já perdeu um filho que está me assistindo, sabe como a dor é terrível. Imagine perder 10 numa tacada. Imagine o coração daquele homem. Imagine a mente dele. Aí ele faz algo que aí Satanás ele ficou pasmo. Porque quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele rapa a sua cabeça.
Quando ele rapa a cabeça, eu imagino que Satanás falou para Deus: olha, Senhor, dá uma olhada aí, ó. Porque eu dei as outras 3 notícias, ele não fez nada, mas agora ele rapou a cabeça. Com certeza ele vai blasfemar, agora ele vai falar mal, agora ele vai xingar, porque ele não tinha feito nada. Aí ele rasga suas vestes de cima para baixo. Quando ele rasga as vestes, aí Satanás fala: só se prepara, Senhor. Ele rapou a cabeça, rasgou a veste, agora ele vai murmurar. Eu conheço o ser humano. O ser humano é falho, eu não falei, Deus, ele vai murmurar. Ele dobra o joelho. Quando ele dobra o joelho, ele vai abrir a sua boca. Satanás fala: ó Senhor, preste atenção, que agora ele vai abrir a boca para blasfemar. Mas Jó abre a boca e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ô, irmão, você que está me assistindo, você tem coragem de perder tudo, todos os seus bens, os seus filhos, dobrar o seu joelho e falar: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino que Satanás saiu com a cara quebrada ali, sai dali como um raio. Jó, com toda aquela dor, aquela tristeza no coração, ele teve coragem de louvar e adorar a Deus. E às vezes nós com tão pouco murmuramos. Mas se você olhar o capítulo 2, você vai ver que de novo os anjos se reúnem. Quando os anjos se reúnem ali de novo, então Deus de novo pergunta para ele: de onde vem? Ele fala de rodear a terra e passear sobre ela. Aí Deus fala assim: então observaste tu meu servo jovem, reto, sincero, justo, temente a Deus, desvia do mal. Tá vendo? Você me atentou contra ele, ele continua reto, continua sincero, continua justo, continua temente a Deus e continua se desviando do mal. Mas aí Satanás nos odeia. Ele olha para Deus e fala: mas ele ainda tem saúde. E se ele tem saúde, ele pode reconstruir tudo de novo, reconstituir seus bens, e ele pode ter filhos de novo. Mas deixa eu tocar na sua carne. Aí o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. E Deus, mais uma vez, para provar para os anjos e para ele que ele estava errado, Deus estava certo. Ele falou: então vai. E ele toca e coloca uma enfermidade em Jó. Jó, então ele pega a famosa enfermidade de lepra, né? A ceníase, que é hoje conhecida como hoje. Pega a lepra e começa, a primeira coisa é comer as cartilagens do corpo, né? Eu imagino que a lepra começou a comer, cair as suas unhas, né? As pontas do dedo, porque a Bíblia fala que ele pegava cacos, né, de telha para se coçar, né? Porque ele não tinha mais unha, né? Não tinha mais tato. Eu imagino que a sua visão também já não era mais boa, porque afeta também a visão. A Bíblia diz que ele senta no meio das cinzas e ali ele fica. Capítulo 2. Aí ele tem, com pouca visão, ele vê a sua esposa vindo ao seu encontro. Eu imagino que no pensamento dele, a Bíblia não diz, mas eu imagino que no coração dele, no pensamento dele, ele pensou: bom, minha esposa vai estar aqui até o final, nós tivemos os filhos juntos, choramos junto na perca, nós trabalhamos e reconstruímos, nós tínhamos, ela também sentiu a tristeza da perca, mas ela tem saúde, eu estou nessa situação, eu creio que ela vai estar comigo até o final. E com muito sacrifício, com muita dor no coração, eu imagino que ele consegue ainda colocar um sorriso no rosto quando ela chega perto. E ao chegar perto, quando ela vai abrir a boca, ele achando que ela vai falar uma palavra de consolo, então ela diz: homem, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Porque ela olhou para ele, toda a situação, ela viu a tristeza e a angústia dele, então ela sabia que havia somente uma solução. Que se ele amaldiçoasse Deus, ele morreria instantaneamente. Só que se ele amaldiçoasse Deus, então ele estaria rejeitando tudo aquilo que ele cria. Toda a sua fé ele estaria colocando por terra. Então ele olha para ela com a maior tristeza do mundo e fala: mulher, tu falas como uma louca. Por acaso Deus não pode dar e depois Deus não pode tomar? E ela sai dali. Ele fica naquela situação deprimente, talvez por dias, a Bíblia não fala,
Mas aí vem então os seus 3 melhores amigos, que aí ele faz Bildade e Zofar. Ele faz, por ser o mais velho, né, são uns anciões, amigos, conheciam Jó, comiam na casa de Jó, e ficaram por 7 dias fazendo um luto, porque para eles Jó ia morrer, né? Fizeram luto, só observando, sentado, meio à distância. Passou seus 7 dias, viu que Jó não morreu, então ele começou a falar, olha Jó, é o seguinte, o que você está passando aí é por causa do seu pecado. Confessa o seu pecado, Jó. Tudo isso que sobreveio sobre você é porque você fez alguma coisa errada. Sabe o que eu acho interessante, você que está me assistindo? Eu falo porque eu passei por isso, eu sempre testemunho nas igrejas. Que quando a gente está bem financeiramente, que você pode pagar um almoço, ou você chama alguém para almoçar ou comer na sua casa, todo mundo te bate nas costas e fala que você é uma bênção. Ou irmão, você é uma bênção, ou irmã, você é uma bênção. Mas no momento que você está passando por dificuldade, por luta, ou principalmente financeiramente, a primeira coisa que as pessoas fazem é dar de dedo em você e falar, olha, você está passando porque você está em pecado. Ah, você deve ter adulterado. Ah, você fornicou. Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo e Deus está cobrando. Dificilmente você encontra uma pessoa que vai te abraçar e vai falar, irmão, fica firme. Fica firme, o que você está passando é que Deus está te dando experiência que Ele vai te abençoar. Eu falo que quando eu cheguei em Cascavel, não me deram um abraço. Deus falou para mim em São Paulo, em 2002, quando eu vim para cá, que eu ia passar por uma grande luta por algo que Ele ia dar. Mas as pessoas aqui não entendiam isso, não eram espiritualmente bem resolvidos. Então era mais fácil me acusar, né? Então a acusação sobreveio sobre mim, que foi difícil passar por esse período, né? Mas é o que aconteceu com Jó. Ele começou a dar de dedo, começou a acusar. Depois Bildade também usou a mesma estratégia, falando que ele tinha que confessar, porque ele era muito orgulhoso. Aí vem a verdade dele, muito orgulhoso quando ele tinha tudo, e agora aí está sem nada, porque Deus está cobrando que ele era um homem orgulhoso, tal. Então ele falou, Bildade falou, Zofar falou a mesma coisa. E os 3 ficaram lá e Jó se explicando. Não, eu não fiz nada. Não, não é por isso. Deus não está cobrando porque eu estou em pecado. Eu não estou em pecado. E ele ficava então se explicando, se esquivando. Só que aí veio um personagem que era o mais novo. E naquela época o mais novo não podia se intrometer na conversa do ancião, do mais velho, chamado Eliú. Então Eliú, observando a conversa que ele faz, Bildade e Zofar, ele resolve entrar na conversa e ele repreende os 3 anciãos e também repreende Jó. Só que a repreensão de Eliú foi a diferente da repreensão de Elifaz, Bildade e Zofar. Por quê? Porque Eliú repreende eles e repreende Jó, dizendo, Jó, para de se explicar, Jó. Para de ficar falando para eles aí o porquê disso, o porquê daquilo. Entenda o que Deus quer te mostrar. Através dessa luta, através desses problemas, Deus quer te mostrar algo. Parece que quando Eliú falou isso, abriu os olhos de Jó. Aí Jó, então, ele entendeu o que ele estava passando ali, porque Deus queria mostrar algo para ele. Uma experiência que ele teria que ter com Deus. Por quê? Jó ele era temente, reto, justo, sincero, desviado do mal? Era. Era um homem de Deus? Era. Mas ele ainda não tinha conhecido Deus. Tem muita gente na igreja que prega, né, que ouviu falar de Deus, mas nunca presenciou milagre na vida dele. Ele conta testemunho dos outros, mas dele não, porque ele nunca passou. É fácil eu falar de bênção se eu sou uma pessoa próspera. Eu nunca comi um ovo, nunca passei fome, nunca andei de ônibus, nunca andei a pé, nunca fiquei sem ter um calçado novo. É fácil. E quando você passa por esse período? Aí é o momento, né, que você ora, o momento de enfermidade, ou quando você tem um parente no hospital, um filho no hospital, você clama e você fica um tete-a-tete, uma experiência com Deus. Eu passei por isso, por essa experiência. Por isso que eu gosto de pregar Jó, porque eu entendi o processo que eu passei aqui na cidade, que era uma experiência que Deus estava querendo me dar, e através dessa experiência Deus estava querendo edificar
a fé de muitos que ainda pregavam, mas não viviam o que pregavam, né? Então foi isso que aconteceu. Quando ele percebeu isso, então Deus, se eu não me engano, acho que era no capítulo 33 ou 38 do livro de Jó, então acho que é 38, se eu não me engano, 33 acho que apareceu Eliú, 38 apareceu Deus e falou com Jó: Jó, aonde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Por isso que no princípio do vídeo eu falei da criação, porque Deus citou para ele toda a criação. Então Deus está falando assim: olha, eu criei tudo que há, tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você não vê, eu criei com o meu poder. Eu tenho o poder de matar e eu tenho o poder de dar vida. Então foi aonde Jó reconheceu, né, o poderio de Deus, tudo que Deus tinha feito. E a Bíblia fala que Deus restituiu em dobro. Jó 42, versículo 5, né? Deus restituiu em dobro. Né? Deus, se ele tinha 500 juntas de boi e jumento, agora ele tinha 1.000 de cada. Se ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 6.000. Se ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tinha 14.000. A única coisa que Deus não deu em dobro foi a mulher foi a mesma, né? A mulher teve que voltar, pediu perdão com certeza, e através do relacionamento dos dois, né, desse perdão que houve, da misericórdia de Deus, Deus abriu a madre dela, que ela teve mais 10 filhos, né? E diz que foi 7 filhos novamente, e 3 filhas, e as suas 3 filhas era a mais bela que tinha. E ali também, o próprio Satanás, os anjos e os demônios comprovaram que Jó servia a Deus não somente por interesse do que tinha, mas ele servia a Deus pelo que Deus é, pelo amor que Deus nos dá. Então, irmãos, é isso que às vezes nós passamos lutas e você se pergunta a Deus: Senhor, eu estou todo dia na igreja, Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu jejuo. Por que me sobreveio essa luta? Por que me sobreveio esse problema? Porque às vezes você pode estar na mesma situação que Jó estava. Às vezes o acusador, chamado Satanás, está falando de você. E Deus está provando para ele que você serve a ele pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. Então, no momento da sua luta, glorifique a Deus, louve o nome do Senhor. Sabe por quê? O que mais Deus está preocupado não é com isso aqui, ó, com a nossa carne. Porque ó, é como se a nossa vida, irmãos... Imagine que na minha mão aqui tem um barbante. Você vê a ponta, o início do barbante aqui, mas você não vê o final desse barbante. Esse barbante é longo, você não vê o final. E nesse barbante longo, só isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é a sua vida. Vamos pôr aqui. Esse pedacinho aqui é a sua vida. O restante é uma eternidade que você não pode ver. E você tem só esse pedacinho aqui, que é a sua vida. Você está preocupado com esse pedacinho, esse aqui. Esse pedacinho aqui da sua vida pode ser 20 anos, pode ser 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. No máximo, esse pedacinho. Tem para uns que até com 15, 18 ou menos. Esse pedacinho, você está preocupado. Com esse pedacinho você está preocupado, você quer ter o melhor carro, a melhor casa, dinheiro, mulheres, bebida, bagunça. Nesse pedacinho. E esse restante que você não pode ver o final. Você está preocupado? Está preocupado para onde vai a sua alma na eternidade? A Bíblia fala que lá haverá choro, pranto e ranger de dentes. E você vai sentir. Você vai sentir, você vai se arrepender, mas não vai ter jeito não. Vai ter dor, prantos, ranger de dente, nesse restante aqui, ó, que você não enxerga o final. Ou você prefere passar esse restante, essa eternidade com Deus, com Jesus Cristo, onde fala que haverá gozo, alegria, paz, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, não haverá mais a morte. Eu prefiro essa eternidade com Cristo. Então Deus, ele se preocupa com a nossa alma, com a nossa eternidade e não com a nossa carne. Então quando você estiver passando por luta, lembre-se de Jó. Você, Ademir, que pediu esse estudo. Ademir, lembre-se de Jó. No momento da luta, no momento da dificuldade, Deus quer te ensinar algo. Deus quer provar para os anjos e para o demônio que você serve a Ele, não pelo que Ele pode dar, e sim pelo que Ele é. Amém? Então esse é o pequeno estudo que eu dei de Jó. É claro, se fosse dar um estudo maior, né, aí a gente ia ter que
ir para a igreja lá e falar sobre ele. Nós vamos falar isso no estudo, né, do IBAD, lá na frente, vamos estar falando sobre Jó. Então essa é uma pequena pincelada que eu dei sobre Jó. Espero, Ademir, que você gostou, né, você que me pediu, ou vocês que estão assistindo, né, e pedir, né, que nem o Ademir pediu sobre o estudo, é só comentar e mandar aí que a gente vai fazer o possível para te ajudar. Agora eu vou fazer os agradecimentos àqueles que tiveram paciência, né, de estar me vendo, né, que demorou esse vídeo. Meu tio Cláudio Munhoz, mais uma vez, um grande abração, tio Cláudio, lá da cidade de Varginha. Deus abençoe. Também a Carol Rodrigues. Carol, grande abraço também, Deus abençoe a sua vida. Espero que você gostou. Também a Leile, né? Leile Silva, a Leile congrega conosco, que é ovelhinha nossa. Leile também, Deus abençoe a sua vida, né? E manda um abraço para o Leandro, para sua esposa e para os seus filhos aí. Amém? A Sandra Francisca também, grande abração, Sandra, sempre tem acompanhado ela no Face. Gilto Basílio, pastor Gilto Basílio, pastor homem de Deus, hein? Pensa no pastor abençoado, né? Saudade do pastor Gilto Basílio. Claudete Felipe também, Claudete, Deus abençoe. Roseli de Santa Catarina também sempre está curtindo, sempre está assistindo. Grande abração, Roseli, Deus abençoe sua vida. Cleilto, né? Presbítero Cleilto, lá da Assembleia de Deus Tarumã. Presbítero, um grande abraço, né? Deus abençoe seu ministério. Né? Fiz o convite aquele dia que eu fui fazer visita ali na UPA, né? Fui fazer uma visita lá no hospital e estava lá o Cleilto lá. Acho que era com a sua mãe ou seu pai que estava enfermo. E eu fiz o convite para ele estar visitando a nossa igreja. Cleilto, vai lá nos visitar. Sérgio Amaral também, Sérgio, um grande abraço. Josué Oliveira também, um grande abração, Josué. Samara Gonçalves, Deus te abençoe. Lucas Crispim, também, Deus te abençoe. Lucas, José Wilson Barbosa, também sempre tem, né, curtido lá, assistido o nosso vídeo. José, um grande abração também. Josimar aí, professor de Kung Fu e também pregador da palavra, né? Ele luta ali nos tatame, mas também luta espiritualmente. Josimar, um grande abração. O dia que você estiver em Cascavel, aquele lá de Curitiba, vem aqui nos visitar e trazer uma mensagem poderosa para nós aí, tá bom, Josimar? Ricardo Pereira também, um abração, Ricardão. José Wilson, a paz do Senhor, irmão. Obrigado, José. Vinícius, Deus abençoe, Vinícius. Valéria também, Deus abençoe. Pastor José Simão. Ô pastor, um abração. O pastor Simão esteve conosco aí no congresso, um grande homem de Deus. Deus abençoe a sua igreja, pastor. Também a Judite Inácio, Judite também, grande bênção de Deus, né? Era a ovelhinha do pastor Marcelo, né? O pastor Marcelo, um grande homem de Deus também, que já esteve ministrando na igreja. Deus usou muito a vida dele o dia que ele foi ministrar. Tiago da Ana, ô Tiago da Ana, Deus também te abençoe, Tiagão. Ângelo Ribeiro, é o presbítero Ângelo, né? O Ângelo e o Jardim, né? Rodrigues e Ribeiro da dupla, né? Foram louvar também a Deus na nossa igreja ali no Periolo, na nossa igreja também do Cumeia. Uns irmãos abençoados. Você que vai fazer um congresso aí, não deixe de chamar, né? Rodrigues e Ribeiro, né? Gislaine Zimmermann, Deus abençoe. A Jéssica Jabes também, um abração, Jéssica. Manda um abraço também para sua mãe, para Márcia, para Mary. Também a Isaías Mota Azevedo. Isaías, um grande abração. Janaína também, um abração. Eu arrumava o computador da Janaína. O Janaína aí, não, continua arrumando o computador, hein? Precisar, dá uma ligadinha aí. A Naine também, esposa do Joel, um grande pregador de Deus. Nós vamos agendar mais um dia para o Joel estar vindo ministrar aí na igreja, tá bom? Ângela Santos Silva. Ângela é minha prima lá de São Paulo. Ângela, olha, depois do dia 10, estou pensando em ir para São Paulo. Ângela, prepara aquele cafezão aí e aquele bifão à milanesa, tá? Faz tempo que eu não como um bife à milanesa, tá, Ângela? Vou lá na sua casa lá, manda um abração pro Marlon, pro Vitor. O Vitor tá pregando a palavra de Deus. Vou lá ver o Vitor pregar, ô benção. Antônio Chardelotto, isso, se estiver errado você me corrige aí, tá, Antônio? Antônio Chardelotto, um grande abraço também. Emily Souza, Emily, um grande abração. Helenice Silva também sempre tem acompanhado nossos vídeos, curtido nosso banner. Um abração, Helenice. Natan também, um abraço. Priscila Martins. Claudião, lá de São Paulo. Claudião, logo estou aí, Claudião. Aí vamos sentar, vamos conversar bastante aí, Claudião. Eliane Pereira Santos, um grande abraço, Eliane. Eliane, um grande abração, Deus abençoe a sua vida. O pessoal do Zap, né, que estava mandando toda hora aí também, o enredo periférico,
né, os manos do gospel lá, né? Deus abençoe aí a todos aí do Enredo Periférico, a Samara, todos aí do Enredo Periférico, todo o grupo aí que tem nos assistido, nos ajudado. Grande abração, Enredo Periférico. Também, né, vou contar com vocês um dia visitar nós aí, louvar a Deus junto, né? Sempre não canso de falar, quer dizer, que eles são grandes pessoas de Deus que têm feito um trabalho com pessoas dependentes químicos, aí tem ganhado almas, né? Através do louvor, adoração, onde eles têm ministrado a palavra de Deus. Um abração, Enredo Periférico, todos eles ali. A Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, ali também do Periolo e também do Colmeia. Um grande abração a todos ali dos grupos do Zap que tem me mandado. O pastor Cardoso também sempre tem ali, né, mandando o Zap para mim. E a todos aí, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o ministério de vocês e o dia. Obrigado por ter me ouvido. Espero, Ademirzão, que você tirou as suas dúvidas através desse pequeno estudo de João. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Opa, não desliguei.